Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Igor do canal Investidor de Valor e hoje a gente vai falar de renda variável, meu tema favorito. Hoje a gente vai falar de fundo imobiliário, ações e criptomoeda, basicamente. Então, começando, o que é renda variável? Renda variável é algo que não é previsível, difere bastante aí da renda fixa que a gente falou no último vídeo. O fundamento por trás do fundo imobiliário é o lastreamento em imóveis físicos, né? Que a gente consegue enxergar. Então vai ter fundo de shopping que vai ter 10 shoppings. E a nossa análise vai ser baseada na localização desses shoppings, na qualidade desses shoppings, na qualidade da gestão desses shoppings. Isso aí vai ser o responsável por fazer com que a gente compre ou não esse tipo de cota. O fundo imobiliário, ele é ideal para quem busca uma renda passiva mensal. Aquela pessoa que às vezes pensa assim, eu vou comprar um apartamento para botar alguém morando de aluguel lá e pegar aquela mensalidade dele. Seria a mesma ideia. Comprar cota de fundo imobiliário é como se você estivesse comprando algo para alugar para alguém, né? Só que você não precisa gerir esse aluguel e você não precisa alocar todo o seu patrimônio em um fundo só. Essa que é a vantagem, né? Então, em vez de você comprar um apartamento e alugar esse apartamento para uma pessoa morar e ele te pagar um aluguel, você pode comprar 10 fundos imobiliários diferentes e receber o valor de aluguel com muito menos risco de ter vacância, por exemplo. Se a pessoa sair do seu apartamento, você vai deixar de receber. É diferente do fundo imobiliário, que você vai ter 10 fundos imobiliários diferentes, o que vai diminuir muito o seu risco, né? Se um tiver vacância, vai ter outros 9 aí que vão estar te gerando renda passiva. O risco associado a esse tipo de investimento é a vacância, como eu acabei de dizer. Se, por exemplo, um shopping ele sobrevive de aluguel de loja, então se não tem nenhum empreendedor alugando as lojas do shopping, o shopping não vai gerar renda, logo o cotista desse shopping também não vai receber dividendos relativos a esse aluguel. E outro risco seria a queda da cota, né? Por ser renda variável, o valor que o mercado precifica aquele imóvel é variável, ele tem volatilidade. Mas de todas as rendas variáveis, o fundo imobiliário, proporcionalmente, ele é o que apresenta menos volatilidade. O perfil de investidor ideal para esse tipo de investimento é uma pessoa que busca estabilidade, busca menos risco, apesar de buscar uma renda variável, busca uma renda mensal mais previsível e busca uma diversificação de patrimônio. Bom, agora falando de ações, que é o meu favorito. Quando você compra uma cota de uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. E necessariamente você está comprando um pedacinho do lucro dela. Só que existem diversos tipos de ações. Diferente do fundo imobiliário, que te gera renda passiva todo mês, por força de lei, a ação, as empresas podem reter esse lucro e transformar esse lucro em investimento nela mesma. Então vai ter empresa que vai ser de crescimento, por exemplo, ela não vai distribuir seus lucros. Como é a PetroRio, por exemplo. Ela distribui 0% de lucro, então não tem dividendo. Diferente da Ambev, por exemplo, que não é uma empresa mais de crescimento, porque é uma empresa que já consolidou no mercado, então ela distribui praticamente todo o lucro dela em forma de dividendo. Hoje ela é considerada uma empresa de dividendo. O meu pensamento para investimento, ele não é especulativo, ele é de buy and hold, que é você comprar e esperar a ação valorizar, enfim, construir patrimônio com ela. Então, no caso de ações, o que a gente busca? A gente busca empresas lucrativas, porque a valorização dela, a cota dela no longo prazo, ela é proporcional ao lucro da empresa. Então, quanto mais essa empresa aumenta a receita e aumenta lucro, necessariamente as cotas vão ser proporcionais. No curto prazo, isso não é visto, porque no curto prazo o mercado ele é emocional. E da mesma forma que a gente faz a análise dos fundos imobiliários através da análise fundamentalista da qualidade do fundo imobiliário, a gente faz isso para ações também. E quando que uma pessoa deve buscar ações para ser investidas? Eu vejo que ações, elas necessariamente são para longo prazo, porque ações para curto prazo não fazem sentido. São meramente especulativas e só servem para corroer seu patrimônio. Então, eu vejo que as ações ela devem ser investida por pessoas que estão preparadas para ver o patrimônio variar e variar bastante, porque em tempos de baixa pode ser que
a carteira ela derreta 40%, 50% e ela fica assim durante alguns anos, dependendo. Igual aconteceu na pandemia ou em 2008, na crise do subprime. Então, esse tipo de investimento, apesar de ser um retorno muito maior do que renda fixa e fundo imobiliário, ele apresenta esse risco. Mas apesar de ter esse risco, o mercado só tem uma direção no longo prazo, que é para cima. Uma outra coisa importante é que as ações elas estão muito mais submetidas a notícias. Então, geralmente, quando vem alguma notícia negativa da empresa ou uma fala de algum político mal colocada no contexto, as ações elas podem disparar para cima ou para baixo no curto prazo. Isso também é um risco a ser levado em conta para o investidor. Porque se você investe por longo prazo, novamente, isso não vai fazer diferença. Mas se você vai acompanhando a sua carteira diariamente ali, vendo todo dia o que está acontecendo e tentando antecipar ele de alguma forma, enfim, fazendo uma reserva ali de investimento para, eu vou aproveitar uma oportunidade, ou seja, querendo antecipar o mercado, a pessoa começa a se frustrar, porque o mercado ele é muito bem precificado, né? É muito difícil você, peixe pequeno, pessoa física, pessoa homem médio, né, conseguir antecipar isso. As grandes instituições já estão de olho nisso e já têm informação privilegiada. A gente sabe que existe isso aí. Então, pra gente, o que funciona é comprar todo mês, né? Independente do preço que tá. Então, só entra em ações se você tem um perfil que aceita oscilação de mercado, que não sofre com isso e deseja aumentar seu patrimônio no longo prazo. E por fim, nessa cadeia de risco-retorno, né, a gente tem as criptomoedas, que tem o maior risco-retorno de todas as rendas variáveis. E, na minha opinião, a única que faz sentido é o Bitcoin, pelos fundamentos que ele apresenta, por ser uma moeda descentralizada, por ser uma moeda que não pode ser controlada nem por governo, nem por banco nenhum. A escassez, que com o halving, o Bitcoin de 4 em 4 anos, ele cai pela metade a mineração que é possível ser feita, que é a única forma de obter Bitcoin, né? Que é através da mineração. Algumas pessoas falam, mas ele não tem lastro em nada, né? Nem em dólar, nem em ouro. E isso é justamente o motivo que faz ele ser tão valioso. Então, independe de ter um lastro em alguma coisa, é realmente algo que as pessoas acreditam ter valor por si só. Por exemplo, o ouro, ele não tem lastro em nada. O ouro é ouro. Então, quando investir em criptomoeda, e para mim, a que vale a pena é o Bitcoin, né? Quando você quer uma diversificação agressiva na sua carteira. Na minha opinião, no máximo 5% do portfólio. Mais do que isso, vira algo muito arriscado. Bitcoin, diferente das ações, ele não gera lucro, ele não gera dividendo, ele não é uma empresa. Ele é só uma moeda digital que possui o seu valor de acordo com a crença das pessoas que compram ela. E quais os riscos envolvidos na criptomoeda? Um dos riscos que eu considero principal é as pessoas que compram criptomoeda e deixam ela na corretora. Não trazem ela para uma hot wallet ou cold wallet. Eu vou inclusive fazer um vídeo sobre isso, de como transferir. E por que que isso é arriscado? Porque pode acontecer da corretora ser hackeada e você perder seus bitcoins. Outra coisa que pode acontecer é essa corretora quebrar. Nada consegue recuperar esses bitcoins se ela quebrar. Então, uma vez que os bitcoins estão na mão dessa corretora, apesar de aparecer lá que você tem tanto de bitcoin, ainda é dela o bitcoin. E por fim, tanto os fundos imobiliários como ações, como criptomoedas, eles têm espaços na carteira do investidor, desde que você entenda os fundamentos de cada um e o risco que cada um te envolve. Quer renda passiva mensal? Fundo imobiliário. Se você busca aumentar seu patrimônio no longo prazo, boas ações. Se você busca um potencial explosivo de crescimento, criptomoeda. Então por hoje era isso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like, comenta qualquer dúvida que tenha surgido no meio do vídeo e se inscreve no canal para receber vídeos como esse futuramente. Valeu, falou!